Essa paraxá vai estar iniciando falando que o grande opressor Faraó, depois daquelas pragas todas soltadas por Elohim no Israel, que até ele vendo o seu país ser destruído, ele não se tocou. Ele não foi sensibilizado. Porém, quando chega na 10ª praga, aí houve um grande toque neste Egito, nesse rei do Egito, nesse Mega-Amizar, porque o seu filho primogênito havia sido levado. Isso para um pai é algo tremendo, que toca no profundo e transforma a vida de um pai, a perda de um filho. Claro que nós sabemos que o Eterno foi que endurecera o coração do Faraó. Porém, ele já era um homem, já temido pelo seu país, pelo seu povo, pelos países na redondeza, como sendo um Deus, de vários deuses que lá existiam. E eles achavam, ele achava, que eles eram os tais, que ele era Deus. Só que ele era um ser humano que nem nós. Ele era uma pessoa finita, limitada, mas ele se tinha como um Deus, o Todo-Poderoso. Talvez alguns de nós, em certo momento das nossas vidas, e nos dias de hoje existem muitos Faraó que se acham deuses, que se acham poderosos, porque têm o poder em suas mãos. Nós vimos essa semana toda falando sobre uma grande nação, o qual o seu presidente assumira, e cortara uma verbinha que ia para um fundo perdido, sim, pensando que aquela verba fosse, como ele já sabia que não era, ele cortou aquela verbinha que era para um fundo beneficente, e por trás tinha muitas coisas, milhões e milhões de dólares. Se achavam poderosos porque recebiam aquela verba, e é interessante que não era só dentro daquele país, mas era mandada para várias lideranças em vários países. O homem se acha Deus, ou um Deus, poder mudo. O homem se acha o tal que pode fazer e desfazer, assim também como no nosso judiciário, seja qual esfera for, muitos se acham também um Deus poderoso. Mas nós sabemos que Deus só se tem um, é o Adonai Echad, com D maiúsculo em português. Só existe um que foi o que constituiu, que fez tudo o que existe neste universo.
e nos criaram, e nos fizeram do pó do barro, e nos moldou, nós, seres humanos. Porém, Deus até colocou, Adão como um líder de toda a sua criação aqui na terra. Foi ele que mandou, desmandou, colocou os nomes dos animais, nas árvores, tudo foi Adão. Deus deu esse poder, essa quebrar para Adão. Mas, lamentavelmente, nós vimos o que aconteceu. É por isso que a gente está sentindo esse calor aqui. É por isso que ficamos muitas vezes preocupados com essa vida. O mundo teria aflições. Lembra que alguém falou isso? Mas ele também disse, mas tem bom ânimo, porque eu venci esse mundo, essas aflições, vós também vencereis. Grandes palavras. Meus amados, Achim, Achiot e Haverim, nós nos sentimos às vezes, mesmo sem o poder do dinheiro, nos sentimos também, em alguns momentos, como senhor de alguma coisa, como senhora de alguma coisa. E a audácia deste Meller, deste rei, que não só era rei, mas achava-se também um Deus. Ele teve que ser quebrado. Tem um louvor antigo, muito eficiente e verdadeiro, os dias de hoje. Quebra a minha vida e me faça um vaso novo. O oleiro é Elohim, e nós somos o barro, nós somos o vaso, que muitas das vezes precisamos ser quebrados, precisamos ser desfeitos, as nossas concepções, os nossos maus pensamentos, os nossos erros, nos sentindo alguma coisa, e nada somos. Já disseram a alguém, miserável homem que sou. Porque é verdade. Quanto mais nós nos achamos, mais nós diminuímos na relação com o Elohim, com o nosso Abba celestial, com o nosso Pai celestial. E Ele nos ama de tal maneira que Ele começa a nos quebrar, a nos desfazer, para que nós nos coloquemos em nosso lugar, nos posicionemos como Binei, como filhos, como Ben, como Bat, porque esse Pai é necessário. Paró, ele suportou tudo, a derrota do seu país, a destruição do seu país, e não se dobrou. Mas quando chega na morte do seu filho primogênito, ele se toca. O seu coração fala mais alto. Ele diz: vamos embora, suba daqui, porque eu não aguento mais. Vamos embora e me deixe. E assim o povo foi resgatado por Elohim através
de Moshe. Moshe tipificava a pessoa de Mashiach, salvando o seu povo das garras daquele grande inimigo e daquele grande povo que nada fazia de bom pelos hebreus. Mas Deus os guardara, Deus os sustentara, Deus ouvira as suas súplicas. Presta bem atenção, você está passando um problema muito sério na sua vida. Você que é servo de Elohim, você que crê nessa palavra, essa palavra não é de homem, essa palavra é de Hashem. Saíra da boca de Hashem. Ele diz que Ele nos socorre nos momentos difíceis. Ele nos diz que nos livra de todos os males. Ele nos diz que está conosco todos os dias. Através da pessoa de Mashiach, até aquele grande dia. E se Ele, a sua boca, o disse, nós cremos. Nós temos que crer, meus amigos, meus padrinhos. Nós temos que crer, porque não foi um homem que disse. Foi o nosso Abba e o nosso Mashiach. Ele nos diz para que haja salvação para as nossas almas. Ele nos afirma para que fiquemos firmes até aquele grande dia. Os ventos vêm, ontem a palavra foi tremenda na nossa morada. A comparação não poderia ser melhor. Ela estava no seu banheiro e nesses últimos dias aí teve uma trovoada, teve um vento tempestuoso e ela estava no seu banheiro tomando banho e entrar pelo seu vasculhante aquele vento, e aonde estavam pendurados, ali colocados aqueles potes, aqueles vidros de plástico, geralmente agora, de shampoo, de creme não sei de quê. Ela vira que aquele vento forte, uma derrubou, porque estava bem vazia. A que estava pela verdade balançou, mas o vidro que estava cheio nem se mexeu. E foi perguntado para nós qual desses volumes nós somos hoje: o vazio, ou pela verdade, ou o cheio. Porque os ventos vêm, mas eles permanecem? Não. As tormentas dos mares vêm, os navios quase afundam, mas assim como eles vieram, os ventos, eles vão. E Hashem nos guarda. Mas qual desses volumes, desses vidros, mal comparando, nós parecemos ou estamos nessa condição? Vazio? Vazio da palavra? Vazio da rativa, da esperança? Vazio do próprio Elohim nas nossas vidas? Vai cair. Com certeza, quando o vento forte vier, vai cair. Ou estamos com um pé lá e outro cá. É o tal do crente canudo, ou um pé dentro e um outro pé no mundo. Mas ainda há chance para encher o suficiente para não ser abalado pelas circunstâncias,
pelas adversidades. Eu sei que muitas das vezes os ventos, não o vento da natureza, mas os ventos das adversidades, dos problemas desta vida, muitas das vezes são fortes até para nós que cremos no Senhor, principalmente para nós. Porque essas adversidades, os ventos dessas adversidades, vêm para tentar tirar a nossa imunidade, tentar fazer-nos balançar, ou mesmo até a decair da fé. Paró liberou o seu povo. Vamos embora. Vamos embora. Porque nós não aguentamos mais a presença de vocês aqui. Outra coisa. Quando Deus está agindo poderosamente nas nossas vidas, daquele e daquela que são do Senhor, aqueles que são das trevas ao nosso redor, não suportam a nossa presença, porque a ação de Deus é muito forte nas nossas vidas. Isso tem acontecido com você. Deus tem agido fortemente na tua vida, a tal ponto que as pessoas não conseguem ficar ao seu lado, porque a ação de Hashem é tão forte que o inimigo não suporta. Vamos ver essa passagem um pouco, alguns versículos. Shemot 13, a partir do verso 17. Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Elohim os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Elohim disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Israel. Meus filhos, Elohim, ele é poderoso. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o de toda a eternidade. Elohim já sabia que se eles fossem por aquele caminho em direção aos filisteus, eles que tinham gerações de 430 anos como escravos por Israel, vendo a primeira dificuldade, eles queriam, como houve isso várias vezes, retornarem com muito menos, que não tinha água, que não tinha pão. Agora imagina uma guerra, eles iam retornar. Mas um detalhe é que eu quero observar com vocês. Quando Paró, mais à frente nós veremos, eles se arrependeram, porque ele vira e caiu em si, de que eles estavam perdendo mão de obras e mão de obras de escravos, e que eles estavam acostumados 430 anos. Houve um despertar. É interessante que a palavra fala lá na frente que, olha, eles escaparam, eles estão fugindo. Poxa, foi o próprio rei que nos liberou. Como é que eles estão fugindo? Porque eles foram para um lugar, depois Deus mandou eles voltarem, porque não seria ali que eles iriam atravessar, mas em outro lugar. Aí chegou o conhecimento, porque foi um espia enxergar. Sempre naquela época tinha, né? Não tinha internet, né? Não tinha drone,
né? Não tinha satélite, então tinha que ter um espia. E chegou ao conhecimento do comandante da guarda, né? De que eles estavam voltando para onde eles haviam passado em rodear o Jordão, Mar Vermelho. Ele disse: eles estão desbaratados, é agora que nós vamos pegá-los. E a Bíblia relata sobre todo o material bélico que fora para tentar resgatar aquele povo, tentar fazer eles voltarem para Mitzrayim. E a palavra relata que eram muitos carros, muitos homens. Não fora o exército todo, claro, que tinha ficado alguns para guardarem a cidade, mas foram muitos homens. Mas a Bíblia fala que os homens israelitas, eles foram desarmados. Ontem foi uma pergunta do pregador, eles foram desarmados? Não. Eles saíram armados com espadas. E vocês lembram qual o número aproximado de pessoas que saíram do Mitzrayim quando foram libertos? 600 mil, né? Acho que era 600, né? 600 mil. Quantos foram? 600 ou 6 milhões? 600 mil homens. Porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Eles não poderiam ter derrotado o exército de Faraó? Fala para mim. Eles eram um número maiores. E as grandes guerras travadas naquela época venciam quem? Quem tinha mais homens. Ou não era? Mas aí você pode dizer, mas eles eram escravos. Mas na hora do sufoco, você não vai levantar a espada e vai tentar não voltar mais? Só que Hashem não queria que isso acontecesse. Seriam mortes desnecessárias que aconteceriam. E ele tinha um propósito, para que o nome dele fosse glorificado. Então, naquele momento em que eles viram o exército virem atrás, o exército de Faraó virem atrás deles, eles avistarem, eles se desesperaram. Mas Moshe disse: fiquem calmos, porque Deus fará a libertação. Deus fará com nós escapemos desse exército que parou. E Hashem fez com que desse um vendaval lá, né? E levantassem aquelas poeiras todas, e a nuvem que estava na frente veio para trás, aquela coluna de nuvens, e chegou até a noite. Aí veio o fogo também para trás dos filhos de Israel. E eles ficaram desbaratados no exército, porque Hashem ainda não havia falado com Moshe para que abrisse o Mar Vermelho. E quando Deus disse para ele, para que ele levantasse as mãos, aquelas águas se abriram, uma banda para a direita, outra banda para a esquerda. Quando nós estamos naqueles momentos mais cruciantes das nossas vidas, o nosso Deus
nosso clamor errado. Ele ouve o nosso clamor e nos atende segundo o seu beneplácito. Porque é para o engrandecimento dele que ele nos livra. É para que o nome dele possa ser exaltado. É que ele nos livra de todas as situações que nós temos vivido. Mas ele só pode fazer isso com aquele e com aquela que são compromissados com ele. Você tem vivido uma vida compromissada com essa palavra. Você tem dedicado a sua vida ao eterno. Não é você dizer que você tem tantos anos que você está na igreja ou na sinagoga e que você tem feito todos os serviços religiosos conforme está no seu seguro, seja ele qual for. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é a minha e a tua sinceridade para com o eterno. Se nós estamos realmente em obediência com esta palavra, que é a palavra de Hashem, muitas das vezes as adversidades são tão grandes, que nós chegamos a ter, em dados momentos, a ficarmos até um pouco desesperados. É normal, somos seres humanos. Mas a diferença daquele que não tem a Mashiach e não tem o eterno Elohim na sua vida, e nós os temos, é que nós não permanecemos na adversidade desesperados. Ele fala ao nosso coração. Quando nós chegamos hoje, estava falando com a minha filha, uma das minhas filhas, e quando nós chegamos hoje de manhã, eu ainda um pouco contrito, eu olhei no gabinete sozinho, olhei ao Senhor para que Ele pudesse me dar uma palavra, e essa palavra fosse uma palavra de alívio. E eu abri na minha Bíblia nova, aquela que está ali, essa é a velha. E aonde foi que eu abri? E termino que nós vemos hoje. Termino sendo de noite. Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. E Ele levou o meu coração. E aquela prostração, ou possível prostração que eu estava, retirou-se. Porque tudo está em suas mãos. As nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas expectativas, as nossas famílias, os nossos empregos, os nossos negócios, tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que nos guia e que nos dirige. E ali, quando aquele exército de Faraó, o Mitzrayim, estava ali, eles é que estavam disparatados, porque não conseguiam enxergar nada. Deus fizera com que Moshe abra o mar. E Hashem disse: vão, adentrem. E aquela multidão passou com os pés enxutos. Eu acredito até que quando chegaram do outro lado, aí eu não falo, né? Que quem gosta, eles comiam um pouco que comia muito peixe, né? Eu acho que eles cataram foi peixe, viu? Porque devia ter muito peixe ali, sem a água, pelo caminho. Tinha? Com certeza. Eu posso imaginar isso. Com certeza eu posso imaginar isso. Pegaram até os peixes. Quem então é parado por comer peixe, meu Deus do céu, eu conheci uma pessoa assim. Era parado mesmo por comer peixe. Não podia ver um peixe. Até vivo, ele queria pegar um lago na garra. Mas apenas uma observação, não estou afirmando nada. E quando chegaram lá do outro lado,
O exército de Paró conseguiu chegar até a margem do rio e adentrou aquele caminho aberto, sem entenderem nada, mas eles estavam querendo era pegar o povo de Israel e adentrar, sem imaginar, sem medo, e adentraram, porque eram homens valentes, eram homens preparados, era um grande exército. Por isso que o Israel era uma grande nação também, tinha que ter um grande exército, de homens valorosos, que seguiam a risca do seu comandante, as ordens do seu comandante. E adentraram, e caminharam, correndo. As rodas dos carros começaram a quebrar por muita pedra, começaram a se quebrar. Nesse momento, Deus disse: toca nessas águas, levante a sua mão, e elas vão se fechar. E eles verão que eu sou o Adonai. O Adonai é Ra, o Adonai de Sebaot. E assim foi feito. E todo aquele exército foi morto, naufragado pelas águas que se fecharam. Você imagina, quando Deus mandou que as águas se fechassem, deve ter sido um estrondo muito grande, som de megatom, da direita e da esquerda. Ninguém existiria. Morreram afogados. Interessante que tem umas 2 semanas, eu vi uma reportagem falando que de cientistas que encontraram ali naquele lugar rodas daquela época. Muitas rodas. Como é que era o nome daquelas carroças? Esqueci o nome delas. Do exército. Pira, né? Pira, uma coisa assim. Eles encontraram. Olha só. A ciência elucidando aos duvidosos o que está na palavra de Deus. E o nome de Hashem sendo glorificado. Eles podem não glorificar o nome de Hashem, mas nós glorificamos. Por isso, é mais uma confirmação. Deus é Deus, meus amigos. E quando eles chegaram na outra margem, e quando ali eles foram livres daquele exército, eles foram livres daquela grande escravidão, eles foram livres daqueles inimigos. O exército foi morto naquelas águas. O povo celebrou, o povo exaltou a Hashem, a tal ponto que Miriam, a irmã de Moshe, começou a cantar. E pegou o seu pandeiro, tamboril, sei lá, e começou a tocar e a cantar. E as mulheres começaram a dançarem, a cantarem. E todo o povo daqui a pouco estava ali louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. Meus amados, nós temos momentos, temos fases das nossas vidas. Nós temos momentos de grandes tribulações que não deixam de ser uma escravidão. Nós temos um momento em que Hashem ali nos liberta de toda aquela escravidão. E a gente vai com refrigério. Mas chega mais à frente, parece que há uma resistência que não quer nos deixar sermos felizes, bem-aventurados. Aí nós olhamos para trás, uma coisa errada. Não devemos olhar para trás. Mas nós olhamos para trás e vimos o mal de novo querendo nos perseguir. E Hashem, através das suas
sua múltipla misericórdia, abre o mar da liberdade, abre o mar da salvação, abre o mar das brachot, das bênçãos, e nós possamos com pés enxutos para outra margem, daquele grande mar, no mar das dificuldades. Eu creio nisso, irmãos. E quando nós chegamos do outro lado, nós vimos que toda aquela adversidade foi derrotada, todo aquele problema, os problemas foram desfeitos pelo Eterno, não foi pelos nossos lindos olhos, mas foi através da sua múltipla misericórdia e através de Yeshua, o nosso Mashiach. E nós, o que fazemos depois do livramento? Tem gente que nem agradece, nem dá graças ao Senhor. Mas naquele momento, aquele povo deu graças ao Senhor, cantou louvores ao Senhor, glorificou ao Senhor. Isso tem que ser uma constante das nossas vidas, porque nós temos fases, e nós muitas das vezes passaremos por essas fases, muitas das vezes, para nós não esquecermos de que nós não somos nada e que dependemos não somente de Deus. Há momentos de refrigério, mas há momentos de adversidade, porque muitas das vezes nós vimos a nos afastar da presença de Deus. Nós vamos contar a história que já conhecemos posterior a isso. E o povo sempre pegando, uma hora estava regozijante, outra hora estava suplicante, estavam respondendo. Muitas das vezes nós dizemos, cuspindo no prato que comeram, exigentes demais para ex-escravos que não mereciam nada, nem nós. Mas o Senhor é misericordioso. E ali, quando naquele regozijo maravilhoso, o cântico de Ana, Asherah Leadonai, que Gaor, Azir, Yishimra, Yah, Vayechi, Li Leshua. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Adonai é a minha força e a minha canção. Ele foi a minha salvação. Nós devemos cantar esse cântico de alegria todos os dias das nossas vidas, irmãos, porque Adonai tem nos livrado de muitos males. Você, se soubesse dos livramentos que o Eterno tem nos dado, se eu soubesse. Eu estava ontem aqui, na parte da manhã, estudando a palavra, quando de repente comecei a ouvir uns pipocos aqui do lado da Tindiga. Eu pensei que fosse impressão minha. Aí parei de fazer o que eu estava fazendo e comecei a prestar atenção. Aí aumentou mais ainda. Tiro de rajada. Liguei para minhas filhas que moram aqui perto para saber se elas estavam na rua. Não, graças a Deus, estavam acordando naquela hora. Eu ouvi também, tudo. Aí eu falei, graças a Deus, estou em casa. Minha mulher está em casa, eu estou aqui. Né? Aí, enquanto eu estou falando com a Amanda, o que aconteceu? O pipoco eu ouvi mais próximo aqui, vindo pela rua. Falei, o negócio está chegando aqui perto. Aí eu liguei para minha casa, aí minha mulher falou que estava ouvindo também, ou seja, na taquara também, no tanque
Meus irmãos, os dias são maus. Paró, o inimigo, na figura de Paró, está tentando nos resgatar, para nos trazer para a escravidão do pecado, para nos trazer para a escravidão do Israel, do Egito. Prestem atenção. E qual é o nosso posicionamento? É nos esconder debaixo da cama ou debaixo da mesa? É nos afugentarmos daquilo que está acontecendo ao nosso redor? Não, porque não devemos esquecer que os malaquim do Eterno, os anjos do Senhor, acampam-se aonde, irmãos? Ao nosso redor. É Ele que nos guarda, o Eterno, através da ordem dada aos seus malaquim. Paró está ao derredor. Paró está bem longe, mas quase próximo, dependendo da minha muná, dependendo da minha obediência. Temos nós sendo obedecido, ou sendo obediente, melhor dizendo, ao Senhor. A palavra de Hashem diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar para quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou do meu amado é meu. Acorda, servos do Senhor. Acordem, aqueles que têm Yeshua no seu coração. Acordem, aqueles que procuram andar de acordo com esta palavra, que confiam nesta palavra em certos momentos, em dados momentos, esquecem. Quando o Paró está se aproximando e você começa a enxergar, aí você começa a se desesperar. Elohim, Elohim. E não temos outra situação. É confiar ou confiar. Não tem outra situação. Não tem outra escolha. Para aqueles que são escolhidos, você e eu fomos escolhidos pelo Senhor. Não fomos nós que nos escolhemos, nos diz a palavra, mas foi Ele que nos escolheu. Então eu e você somos escolhidos do Senhor. Ele tem nos guardado, Ele tem nos resgatado das mãos de Satã, dessa vida perdida. E outra coisa, quanto mais você procura agradar ao Senhor, Satã ao redor tenta lhe tirar o teu shalom. Ontem, alguns aqui e outros chegando aqui, né? Teve uma pessoa lá de baixo, da outra loja, que deixou ser usada por Satã para tentar tirar a alegria, para que as pessoas pudessem, os amigos e outros, se aborrecessem. Chegamos já na casa do Senhor, aqui embaixo. Graças a Hashem, nada aconteceu, nem com a moça, nem com o Ari ou a Ariota. Ninguém se aborreceu. Só acharam estranho, mas não se entregaram. Resistiram. E é assim, irmãos, quanto mais nós queremos agradar a Hashem, mais as dificuldades, as tentações, as adversidades vão dizer: como é que você vai servir a Deus se você está assim, está naquilo outro, se falta ali isso, se falta ali aquilo? Em Atos dos Apóstolos fala que aquele lá do Senhor, ali juntamente com os estadores, com os apóstolos, estavam ali se alegrando,
estavam ali se guardando, estavam ali em comunhão e vendiam aquilo que eles podiam vender e traziam aos pés dos chariotes, com graça, com alegria, que a palavra de Deus diz, Atos 32, não, verso 32, capítulo agora não me lembro, que fala que nada lhes faltava. Nada faltava para o povo daquele lá do primeiro século. Nada, nada. Eles estavam felizes, eles estavam regozijantes, porque estavam vivendo a presença de Hashem muito poderosa nas suas vidas, como Yeshua no seu coração. Esta é aquele lá que o Eterno está procurando. Será que beijo de Shalom é esta aquele lá que o Eterno procura? Será que nós, e você que nos assiste, faz parte desta aquele lá, não desta, mas daquele lá do Senhor, seja qual for o nome, denominacional ou não, mas que você tenha obedecido essa palavra, que você tenha seguido essa palavra, que você está em consonância com essa palavra, que você está debaixo da égide, da autoridade do Adonai. Se sim, para hoje. Se não, não lamento. Precisamos estar prontos, porque, meus amados, a volta de Mashiach está muito próxima, mais do que nós podemos imaginar. Essa semana eu e a minha esposa, nós estávamos vendo, já acabou o dia? A semana já acabou? Foi na quinta-feira, né? Ou quarta-feira, sei lá. Caramba, está passando rápido. Deus diz, a sua palavra, que nos últimos dias, os dias serão o quê? Abreviados. Mas Yeshua vai voltar depois da manhã? Não sei. Eu creio que não. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas está bem próximo. Como diz o nosso Rabi Mateus Andona, aquele lá ainda não criou ciúmes em Israel. Falta isso, irmão. Falta algumas coisas. E isso então é crucial. Que o povo judeu sinta ciúmes daquele lá do Senhor. Goim e Elohim, praticando aquilo que o Eterno quer que nós pratiquemos, a restauração de todas as coisas. Eu sei que nem todas Querelot estarão realizando isso, mas o coração deles estarão abertos. Nós temos algumas congregações que permanecem, na sua originalidade, mas estão restaurando aos poucos o amor, principalmente a Israel. Isso que é coisa bonita, menor do que essa. Antigamente não se falava em Israel, nas Querelot, não se falava de Torá nas Querelot. Hoje, graças a Deus, muitos que ainda permanecem na sua original estão falando de Torá, estão falando das festas, algumas até praticam as festas. Yeshua está voltando. Nós precisamos, cada um de nós, estarmos despertados com esse chamado. Fomos libertos para o Hashem. Os nossos pecados, os pecados adâmicos foram perdoados para o Hashem. Mas a salvação, nossa salvação, depende da nossa santificação. Depende de a cada dia nós vencermos o maligno. Mas é dando burro literal, maligno. É dando burro de regaton através da palavra, através da nossa obediência a Hashem. As nossas vidas pertencem ao Deus eterno,
As nossas vidas pertencem àquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está nessa posição? Você está naquela posição de que eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Você está naquela posição em que tudo aquilo que você faça, antes você pergunta ao Senhor? É tão bom, irmãos, a gente falar com o Senhor e o Senhor nos responder. Como eu fiquei alegre. Pode não acontecer nada que eu estou esperando, amém? Mas eu fiquei alegre porque o Senhor me respondeu. Naquele momento, me deu alegria. Se tinha algum momento ali de eu estar, pasmado, de eu estar confuso, saiu, graças a Deus. Porque eu não ouvia a voz do homem, eu ouvia a voz de Deus, a sua palavra. É ela que nos conforta, é ela que nos liberta, é ela que nos dá a salvação em Jesus. Pois Ele é a salvação, Ele é a Torá viva. E através da Torá vem a salvação. Boa noite. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males. Recebamos a bênção do sacerdotal. Yivarech Adonai Bismerecha Yivarech Adonai Palaverecha Vingorecha Isa Adonai Palaverecha Via sem letra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua Mashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shalom. Levi para outro, meus amados. A você também.